Vamos lá. Prontinho. Se quiser começar. Vamos lá. Eu acho assim que celebrar o aniversário da Montessori é uma ocasião em que a gente troca energia, em que a gente troca a possibilidade de estar junto, mesmo que seja virtualmente, né? Eu acho que a gente está comemorando hoje, são 153 anos de vida, né, da Montessori. Eu acredito que ela está em algum lugar ainda olhando para o que nós estamos fazendo, e isso me preocupa em alguns momentos, e, ao mesmo tempo, 116 anos da escola Montessori, né? Então, são muito, mais de um século em que a gente tem a possibilidade de enxergar a criança como um ser autônomo. São mais de 100 anos em que muitas pessoas estão preocupadas com a causa da infância e a causa da adolescência. Falar em Montessori hoje e lembrar do princípio de educação para a paz, eu acho que é mais do que necessário, né? O momento que a gente está vivendo, o momento histórico que a gente está vivendo, nós precisamos compartilhar essa nossa preocupação e as nossas técnicas de educação para a paz. Vou aproveitar o exemplo que eu vivi no Menino Jesus, porque eu tive a oportunidade de visitar a escola toda, acompanhada pela irmã Sandra, e em todos os cantos da escola tinham cantinhos de paz, né? Lugares onde as crianças que se sentiam agitadas ou que estavam precisando de um minuto de paz poderiam sair do seu ciclo de trabalho, ir até aquele local e buscar a paz. E eu fiquei ali de pé, esperando, e chegou uma criança toda agitadinha. Aí ele olhou para mim e disse assim: eu não estou tranquilo, né? E nesse cantinho de paz tinha um recurso que eram umas fichas com posições de yoga. Ele escolheu uma, fez a posição, ficou ali um minuto e meio, aí ele sentou, respirou, olhou para mim e disse assim: agora eu consigo trabalhar outra vez. Isto foi uma cena que me emocionou, né? E às vezes a gente fala muito na educação para a paz, mas a gente não sabe trabalhar a educação para a paz. Então, eu acho que neste aniversário da Montessori, o presente que ela nos dá e que nós precisamos retribuir é nos empenharmos um pouco mais nessas soluções, de que as nossas crianças e os nossos jovens voltem para dentro de si, buscando uma maturidade, buscando o encontro consigo mesmo, para que eles possam encontrar com o outro. E compartilhar isto, na medida do possível, com outros profissionais, com outras escolas, devido ao momento que nós estamos vivendo. Montessori viveu duas guerras do ponto de vista convencional. Me permitam dizer que hoje nós estamos vivendo uma guerra, não do ponto de vista convencional, mas um outro tipo de guerra, que também não é a Guerra Fria. Daqui, talvez, a 20 anos, alguém defina este momento histórico. Eu não sei se estarei lá, mas eu acho importante que nós que estamos vivendo isso, é, tenhamos esta preocupação. Eu acho que celebrar Montessori é, antes de mais nada, pensar como ela pensou, né? Isso é uma frase da Selma Perry, não é minha, né? Mas acho que é a mais verdadeira. Se nós temos que reverenciar alguém neste momento, e se nós temos que levar um presente aniversariante, que nós levemos a nossa preocupação com a educação para a paz. Acho que este é o jeito que eu pensei de abrir esta noite de celebração. E eu peço ao Gabriel que dê continuidade a este momento. Muito obrigado, Edmara. É, Edmara, eu vou tirar o destaque da sua câmera para você poder ficar à vontade a qualquer momento que você quiser, por favor, tá bom? E aí eu boto o destaque de novo. Boa noite.
para todo mundo. Eu, eu tenho vários alunos aqui na sala hoje e um monte de colegas. E vocês já me viram falando várias vezes, porque eu falo muito, e já sabem que eu tenho o hábito, às vezes não muito saudável, de deixar até o último instante o planejamento das coisas que eu vou falar. E foi o que aconteceu hoje. Eu estava com a história da Montessori na cabeça e a minha família na minha casa. Eu moro em Fortaleza e minha família veio me visitar de São Paulo. E aí eu estava repassando essa história da Montessori na cabeça e pensando qual era a abordagem que eu ia usar para a gente conversar um pouquinho sobre essa história hoje. Então, obrigado, Edmara, porque você acabou de me dar a abordagem que eu vou usar para nossa conversa hoje, que vai ser as guerras da Montessori e as pazes que a Montessori conseguiu criar no meio de tanta guerra e a esperança que ela conseguiu ver no meio de tanta coisa que ela viveu e que não foi fácil. Porque eu acho que tem muito, muito, muito para a gente guardar da Montessori, para a gente ser grato da Montessori. No meu coração, o mais forte é a esperança. É o fato de uma pessoa que passou por tanta coisa ter continuado até o último instante com tanta esperança na criança e, e tanta força nessa esperança. Então, obrigado. Sejam bem-vindos e bem-vindas, todo mundo. E a Edmara falou das guerras, da guerra que a gente está vivendo, e eu não sei exatamente a qual, que a Edmara se referiu agora, mas elas abundam, não é? Outro dia, aqui perto de casa, um bairro da cidade ficou interditado por causa de uma luta entre duas facções. E aí a gente não podia passar por aquele bairro e tem um local que eu frequento que eu não podia ir, porque tinha que passar por ali para chegar. E isso acontece em um monte de cidades aqui no Brasil, e isso acontece em um monte de lugares do mundo, de ter momentos e locais que estão em pequenas guerras, que não são guerras mundiais, não são guerras internacionais, mas são guerras. E para as crianças que estão ali, que são bem pequenas e que estão no meio daquele conflito, aquilo causa o desespero e o desamparo que qualquer guerra causa, não é? Para uma criança que tem uma família em risco, para uma criança que está numa zona de perigo, aquilo causa o que qualquer guerra causa. E a gente vive com os mesmos problemas, em vários sentidos, que a Montessori vivia. A Montessori começa o trabalho dela com as crianças institucionalizadas, numa instituição psiquiátrica, e logo em seguida, quer dizer, 10 anos depois, mas assim, logo em seguida, ela trabalha com as crianças mais pobres de Roma, mais pobres da Itália, basicamente, e não só mais pobres, mas do bairro com a maior taxa de violência e prostituição de toda a Itália. E é ali que ela começa a construir a paz. E se tem uma aula para a gente é essa, né? É que a gente deve construir a paz em todos os lugares, mas mais e mais e mais ainda nos locais onde ela falta mais e mais e mais e mais. E aí ela fica lá 2 anos e ela é expulsa. Ela passa 2 anos ali, ela cria essa coisa espetacular que o mundo já naquele momento reconhecia como espetacular, porque ela escreve o Pedagogia Científica, que vai virar nos Estados Unidos o método Montessori, e muito mais tarde no Brasil a Descoberta da Criança. E esse livro esgota de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ele fica lá no topo da lista de mais vendidos. Eu não sei no mundo todo, eu pesquisei Estados Unidos bastante. Ela fica no topo da lista dos mais vendidos por mais de um semestre. E esgota 6 reimpressões em 6 meses. Então aquilo é um estouro de sucesso. E ela é expulsa exatamente da escola onde ela começa esse trabalho. E isso vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo ao longo da vida dela. Ela consegue trabalhar um tempo em algum lugar e aí alguma coisa acontece. Então, lá de São Lourenço, ela tem um período aí de uns 4 anos, 5, alguns falam em 6 anos, de um namoro com os Estados Unidos. Ela viaja, fala bem pra caramba do país, diz que é um lugar incrível de muita liberdade, que lá as crianças terão uma outra infância, porque a população pensa de uma outra maneira, parari. E, de fato, ela tem um sucesso enorme num primeiro momento. Uma revista da época que era uma equivalente a uma Veja, uma Época, uma Isto É,
de hoje, assim, era este tamanho de sucesso, a revista McClure, abre um departamento dentro da editora da revista exclusivo para se estudar o método Montessori. Porque fazia tanto sucesso as reportagens sobre Montessori, vendia tanta revista, que eles abrem um departamento dentro, tem ali o pessoal que estuda economia, assuntos internacionais, e tem o pessoal que estuda Montessori dentro da revista. E aí faz sucesso, faz sucesso, faz sucesso, faz sucesso, faz sucesso. E aí tem um professor universitário que era chamado de professor de $1 milhão. E a gente está falando de $1 milhão em 1914. Então não era qualquer $1 milhão, porque ele fazia muito, muito, muito sucesso. E ele acha por bem escrever um livrinho de 70 páginas, que ele começa dizendo que o que a Montessori fala não é novo, e termina dizendo que não há nenhuma contribuição relevante na obra de Madame Montessori. E aí, essas 70 páginas, pensa o Karnal, sabe o Karnal? Pensa o Karnal, mas com esteroides, assim, levado ao limite, sabe? Porque o $1 milhão do Karnal não fazia cócega no $1 milhão do Kilpatrick. Não para ele, né? Para a universidade. Ele era chamado assim pela Universidade de Colômbia. E aí ele era professor no Teachers College, que era a maior faculdade de educação da época e tal. E ele escreve esse livrinho, que eu não vou falar o nome porque a gente não faz fofoca desse nível, né? Então, se você quiser, você vai lá pro Google e você procura. E aí ele escreve esse livrinho, 70 páginas, fala mal da Montessori de fio a pavio. O motivo que a Rita Kramer, que é uma das grandes biógrafas da Montessori, dá para esse livrinho é ciúme. E a Rita Kramer não é uma defensora de Montessori, hein? É bom dizer, a biografia da Rita Kramer é quase que um ataque. Ela fala mal da Montessori uma vez por capítulo, no mínimo. E mesmo assim ela vai dizer que o grande motivo da publicação desse livro foi ciúme, porque a Montessori fazia muito sucesso e o Kilpatrick era discípulo de um grande educador dos Estados Unidos, o Dewey, que é realmente um grande educador, e que inclusive fez a abertura de palestra da Maria Montessori na Universidade de Harvard. Então, não era que o Dewey era contra a Montessori exatamente, ou pelo menos não tão abertamente, mas o Kilpatrick, aparentemente com um rancor, escreve esse livro e destrói a obra da Montessori nos Estados Unidos. Ela tinha sido expulsa da escola dela em Roma, faz um sucesso enorme nos Estados Unidos e a obra dela é profundamente afetada, para não dizer destruída, por uma campanha enorme do Kilpatrick. Paige, eu sei que você conhece essa história talvez muito melhor do que eu conheço do que consegui encontrar ao longo de pesquisa. Então, se você achar que falei bobagem, faz um assim que eu abro o teu microfone na hora. E aí ela sai de lá e ela jura que nunca mais volta. Depois de jurar que nunca mais volta, ainda volta mais uma vez. E depois nunca mais volta. Então tem uma voltinha assim rápida. E aí ela não volta mais. E aí ela tem que começar mais uma vez, porque ela achou que ia ser lá. Ela achou que não tinha rolado na Itália, mas que ia dar certo lá, porque o pessoal fez um monte de promessa para ela, que vão começar um instituto de estudos Montessori, que vai ser um sucesso, e não fazem isso de verdade. O sujeito que levou ela para lá e ela tem um desentendimento ao redor de questões econômicas. Também é verdade que a Montessori era um pouco controladora com algumas coisas e ela entra em conflito ao longo da vida dela com todo mundo que tenta colaborar com ela. Isso vai acontecer o tempo todo ao longo da vida da Montessori. Ela tinha um ideal muito, muito, muito alto, muito, muito, muito alto, e nem sempre as pessoas que colaboravam com ela conseguiam absorver isso ou se entregar tanto quanto ela se entregava, porque ela se entregava, e aí ela entrava em conflito com essas pessoas que não tinham a mesma entrega dela. Então essa foi uma das parcerias que se quebrou nos Estados Unidos. E aí, depois disso, tem a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial leva as atenções para outra direção. Porque em tempos de muita guerra é difícil olhar para a paz. E o que a Montessori estava propondo desde o começo, embora no começo ela não falasse em paz,
ela falava em outras coisas, ela falava em liberdade, ela falava em normalidade, ela falava em saúde. A fala da Montessori sobre paz vai aparecer um pouquinho depois, porque depois da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda, a gente tem a ascensão dos regimes totalitários lá na Europa como um todo e em outros lugares também, mas assim, na Europa muito forte, né? E a Montessori é italiana e ela está no país onde vai ascender ao poder o fascismo. E assim como em outras situações da vida da Montessori, o pessoal faz promessas para Montessori de que ela vai conseguir levar a coisa para o sistema público e todas as escolas da Itália vão ser montessorianas. E eu não vou dizer para vocês que ela acredita nisso, porque a Montessori não era uma pessoa inocente e ela não era uma pessoa cognitivamente limitada, ela não era uma pessoa com pouca compreensão dos fenômenos históricos ou políticos, ela era muito ativa politicamente. Às vezes, ela fala nos livros dela que ela é apolítica e que a causa dela é a criança. Ela escreve isso em vários momentos da obra dela. Do meu ponto de vista, como uma forma de sobrevivência, porque o risco de não sobreviver era muito grande se ela se dissesse qualquer outra coisa. Mas a Montessori faz palestras em congressos feministas antes da carreira dela em educação, vários. Ela representa a Itália em grandes congressos feministas, em Berlim, em Londres. E na própria Itália, ela faz discursos para a juventude feminista socialista, ela fala dos direitos da mulher, ela fala da escravização sexual pelo casamento. Então, ela tem uma fala que não é pouco política, que é intensamente política. E, de repente, não muito de repente, ela está no fascismo. E o Mussolini vai subindo ao poder, e conforme ele vai subindo ao poder, o poder vai subindo a cabeça do Mussolini também. E ele já não era muito legal para começo de conversa, ele vai piorando conforme o fascismo vai avançando na Itália. E a Montessori vai notando isso. E ela começa a viajar mais. Ela começa a aceitar uns convites para dar palestra. E aí ela vai para Londres, e aí ela vai. Eu não me lembro agora, vai para Londres, eu acho que vai para Holanda, não vou me recordar com precisão. Mas ela vai viajando um pouquinho mais para países vizinhos onde os regimes totalitários não estavam tão fortes. Nesse meio tempo, na Áustria, se faz uma pira enorme de alta com os livros da Montessori das bibliotecas públicas. E no alto se coloca um busto da Montessori bem grande e se coloca fogo nisso. Simbolicamente, a Montessori é queimada pelo regime nazista. E os livros dela são proibidos em todos os lugares onde os regimes totalitários sobem ao poder. E na Itália, aquela coisa vai ficando esquisita. Porque os regimes totalitários concordam entre si e vai ficando difícil. E a Montessori está lá, viajando. E quando ela viaja, ela dá palestra. E as palestras que ela dá, hoje, integram o livro A Educação e a Paz. Então, é muito legal ler esse livro no contexto, porque o que estava acontecendo é que a Montessori estava morando no fascismo, aí ela viajava e dava uma palestra daquelas da Educação e a Paz, que vocês, em geral, conhecem. Aí ela voltava para a Itália. Aí ela saía um pouquinho e dava outra daquelas palestras. Aí ela voltava para a Itália. E o pessoal da Itália sabia, porque mandava gente junto, ia gente da juventude fascista, ia espião, ia não sei o quê, e via essas coisas. Isso é fofoca, né, gente? Essa fofoca de alto nível, mas é fofoca. Fofoca nesse nível tá nesse livro aqui, ó. The Best Weapon for Peace, a melhor arma para a paz, da Érica Moretti, que é realmente uma obra-prima. É um estudo histórico, um tanto político, da obra da Montessori. É muito, muito lindo. E muito sério também. E então a Itália está sabendo, Mussolini está sabendo. E aí a vida da Montessori na Itália vai ficando mais difícil. Ela tenta dar palestra na Itália, curso, e a juventude fascista vai entrando nos congressos dela e fica ao redor do salão assistindo. Tem uma altura em que a Montessori está dando uma palestra e entra um bando de jovens fascistas
e quando eu falo fascistas, eu não estou xingando ninguém, eles eram do Partido Fascista, e eles entram na sala com tambores e apitos para impedir a Montessori de dar a palestra. Ela consegue terminar com um soldado de cada lado do palco. Gostoso. E aí, pouco tempo depois, ela tem que fugir, porque nem a vida dela, nem a vida do Mário tá fácil ali. E aí ela precisa, de fato, fugir da Itália. E ela foge da Itália e ela ainda anda ali um pouquinho pela Europa, mas ela recebe um convite para ir para a Índia. E isso já é o final da década de 30, né? Ainda nesse final, outras coisas acontecem. Ela vai para Barcelona, aí ela fica em Barcelona uns anos e ela acha que vai dar tudo certo em Barcelona. Em Barcelona, ela escreve o psicoaritmética, o psicogramática e o psicogeometria. Quer dizer, muita coisa de fato deu certo, que ela conseguiu paz de espírito suficiente para 3 obras magníficas e uma editora que publicava livros caros com impressão colorida. Então, várias coisas boas acontecem em Barcelona. Mas aí o Franco sobe ao poder na Espanha e tem uma luta, porque o pessoal da região da Catalunha quer a independência e o Franco não. E aí tem guerra civil, e aí a Montessori é perseguida, e num determinado momento ela tem horas para fazer as malas e embarcar num navio para ir para Londres. Horas. Ela tá lá, ela tem uma vida, ela tem uma casa, ela escreve, ela tem uma vida. Em algumas horas, ela tem que fechar uma mala e estar no porto para entrar num navio de mercadoria, não era navio de gente, para entrar num navio de mercadoria, num navio comercial, para ir para Londres. E, de novo, essa é a vida da Montessori. Ela constrói, 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 e aí ela é expulsa. E aí ela vai, e aí ela recebe um convite, uns anos depois, lá em 1938 e tal, ela recebe um convite para ir para a Índia, para dar um curso de 3 meses na Índia, um curso de formação relativamente breve. Ela tinha feito uma promessa para o Gandhi uns anos antes. Ela encontrou com o Gandhi lá em Londres, e aí o Gandhi, numa passeata pela libertação da Índia e tal. E aí ela convida o Gandhi para ver escola, para ir numa escola Montessori, em algumas escolas Montessori, e ele topa, ele vai. E aí, depois dessas visitas, perdão, tem uma moto. E aí, depois dessas visitas, ela pergunta para o Gandhi, o que o senhor achou? E ele diz, adorei, é muito legal e tudo, mas nunca vai chegar nas minhas crianças, não é? As crianças a que ele se referia eram os intocáveis da Índia. Ele tinha um ashram, que é tipo um mosteiro, é um local de refúgio. E ele tinha um local assim, onde ele recebia essas crianças e essas famílias. E ele diz, nunca vai chegar nas minhas crianças, não é? E a Montessori faz uma promessa para o Gandhi, lá em Londres. Ela diz que se um dia ela for à Índia, ela vai levar o método dela especialmente para essas crianças. E aí ela recebe esse convite para ir à Índia. E o convite é feito pela Sociedade Teosófica, que é uma instituição filantrópica, e a ida dela é patrocinada pela Sociedade Teosófica, pelo Gandhi e pelo Tagore, que é um prêmio Nobel de literatura, de poesia especificamente, um grande intelectual indiano, e os três então patrocinam a ida da Montessori para a Índia. Ela vai para dar um curso de 3 meses, rapidinho, voltar para casa. Não tinha casa, mas assim, para voltar para a Europa. E aí, depois de 3 meses que ela está na Índia, não depois de 3 meses, no meio desses 3 meses que ela está na Índia, a Segunda Guerra Mundial vai ganhando corpo e a Montessori é italiana, ela está em território britânico e ela é declarada prisioneira do exército britânico. E ela tem que ficar na Índia basicamente ao longo da duração da Segunda Guerra Mundial. O Mário Montessori é levado para um campo de internação, não é exatamente um campo de concentração, ele não é torturado nem nada, mas ele fica preso ao longo de quase um ano e ele é libertado em presente de aniversário para Maria Montessori e no ano seguinte. Então ela passa quase um ano num país completamente diferente de tudo que ela conhecia e sem o filho.
E aí o Mário é libertado, eles ficam juntos de novo, mas aquilo tem um custo para a saúde da Montessori. Ela, nesse período, está no campus da Sociedade Teosófica, que é uma reserva florestal gigante, um negócio super legal, mas numa região difícil, numa região muito quente, a saúde dela vai ficando difícil, ela já é uma senhora. E por recomendações médicas, ela pode se mudar, porque ela não podia. Ela só podia circular em 5 quilômetros ao redor da sociedade. E aí ela pode se mudar para Kodaikanal. Isso é Segunda Guerra Mundial. O mundo está caindo, né, gente? Dali a pouco a gente vai ter bomba atômica. É um negócio extraordinariamente horrível, assim, né? A Segunda Guerra foi menos sangrenta que a primeira, teve menos sangue, porque teve menos batalha corpo a corpo, mas foi muito mortal e muito assustadora pelo potencial bélico. Foi um trauma planetário. A Montessori vai para Kodaikanal. E aí ela tem o contrário do que ela teve na vida toda dela. Na vida toda dela, ela fazia a paz no meio da guerra. Naquele momento, dão para ela um pouquinho de chance de viver em paz no meio da guerra. Eu não vou conseguir, acho que não vou conseguir rápido o suficiente, mas eu vou tentar, porque as colinas de Kodaikanal são um negócio lindíssimo. E se você nunca, eu nunca fui, tá? Sim, só para dizer. O sonho tá aí para a gente poder sonhar, mas vale a pena a gente ver a foto porque é realmente um negócio maravilhoso e dá para a gente uma noção do possível impacto que isso. Tô acabando aqui, só para mostrar para vocês umas fotos bonitas. Pronto, agora vai dar. Do possível impacto que isso pode ter tido no bem-estar psicológico da Montessori. Ela foi para esse lugar, especificamente para as colinas. Então, as paisagens mais montanhosas mostram melhor o lugar para onde a Montessori foi e onde ela ficou por vários anos. Era tipo isso, assim. Ela vai para as colinas de Kodaikanal junto com o Mário Montessori e com um ou outro montessoriano e um pequeno grupo de famílias que vão para lá também. E as crianças crescem, as crianças são grandes e tal. E o Mário Montessori começa a passear com as crianças na floresta e conversar com a Montessori sobre esses passeios e sobre o que ele poderia explicar para as crianças. E eles começam a bolar umas histórias e umas formas de explicar a natureza. E ali nasce a educação cósmica. Me agrada muito a ideia, me emociona muito a ideia de que a educação cósmica nasce no coração da Segunda Guerra Mundial. De novo, me enche de esperança o fato de que a Montessori conseguiu, junto com o Mário, nesse caso, o mérito do Mário é devido aqui, o crédito é devido. Eles conseguiram juntos elaborar uma forma de educação sobre interconexão entre as pessoas, sobre interdependência entre o ser humano e a natureza e o cosmos, sobre paz, no mais profundo de nós e entre nós, no meio, no coração da Segunda Guerra Mundial. É quase uma sabotagem da guerra, né? Porque ela estava ali, no meio da guerra, como ela sempre fez, criando as sementes da paz do futuro. Aí a guerra acaba e ela pode voltar para casa, mas ela sente que foi tão bem compreendida que ela volta para a Índia. Ela vai para casa e ela volta para a Índia. E aí depois ela volta para casa. E aí a casa dela é pertinho da Holanda, numa cidade chamada Noordwijk. É pertinho da Holanda, não. É pertinho de Amsterdã, na Holanda, numa cidade chamada Noordwijk. E ela vai morar lá, é uma cidade mais tranquila e tudo. E ela ganha de presente uma casa lá. Uns amigos da família da Montessori. Ela não tinha casa, gente. Ela não morava. Ela viajava e criava escolas e fazia pesquisa, e viajava, escolas e pesquisa, e o Mário junto. E nesse meio tempo, hoje não é aniversário do Mário, então a gente não foi na história do Mário, mas nesse meio tempo o Mário cria família, cria outra família, muda de lugar. O Mário ficou longe dos filhos ao longo de toda a Segunda Guerra Mundial, porque ele viajou para ficar 3 meses, e aí ficou 6 anos. E a Montessori está em Nordwijk, depois disso tudo. E ela não conseguia ficar quieta. Então, quando a Segunda Guerra acaba e o mundo está um pouco mais em paz de novo, e eles têm apoio, inclusive financeiro, outra vez, porque durante a guerra não era possível nenhum tipo, porque o dinheiro estava em outros lugares, e crises, eles finalmente têm apoio de novo. Ela diz para o Mário:
nós ainda não fomos à África. E pedem que a gente vá. E eu não sei exatamente qual é o lugar da África que eles tiveram o convite para ir naquele momento. Se alguém souber e quiser botar no chat, eu sempre agradeço. E ela recebe esse convite de novo para ir à África. E ela quer topar. E aí o Mário diz a ela: mãe, não rola. É, é meio muito. Não tem muita estrutura. Só o voo são 500 paradas, porque não tinha voo direto, né? E etc, etc. Vai ser difícil e tal. Ela diz: não, mas tem que ir, porque agora é que a gente pode. A gente nunca pôde. É isso que a gente faz. A gente tem que ir. E aí o Mário diz: vamos fazer assim? Eu vou com fulana, não lembro quem foi fulana, eu vou com fulana e a gente dá o curso lá. E aí a gente manda telegramas para a senhora, e a senhora organiza o curso, palestra por palestra. E aí a gente vai, faz e volta. E naquele mesmo dia ou no dia anterior, a Montessori tinha dito a uma amiga dela que não estava se sentindo bem, que achava que não ia viver mais muito tempo. Então ela tinha uma certa urgência. E aí o Mário insiste, ela diz que não, ela vai descansar para continuar a conversa depois. A Montessori, nessa altura, estava com 80 anos. 82, quase 82 anos, 81 anos, quase 82 anos. Ela vai descansar um pouco para continuar essa conversa depois e morre. E morre naquele momento. Ela tinha acabado de publicar A Formação do Homem, e em Formação do Homem, Edmara diz que ela deixa um testamento pedagógico, e eu concordo com essa descrição do livro. Vale a pena a leitura. Eu acho que A Educação e a Paz e a Formação do Homem deviam vir em capa dura num box, porque eu acho que eles trazem um núcleo da obra da Montessori. E em Formação do Homem, ela anuncia algumas coisas. Ela anuncia o problema social da criança e, portanto, uma causa para todos nós, o problema mundial do analfabetismo e os caminhos para a luta contra esse analfabetismo. E a gente tem muito para aprender com a obra da Montessori, mas acho mesmo que hoje, que é aniversário dela, a gente consegue aprender também com a vida e com o tanto de esperança que ela conseguia enxergar, mesmo em épocas que não eram fáceis, em épocas às vezes até mais difíceis que a nossa. Então, acho que se tem um presente para a gente deixar hoje, para a OMB deixar para todo mundo hoje e para a OMB receber da Montessori, acho que é essa esperança muito forte que ela encontrava na criança o tempo todo. Acho que eu falei demais, mas Edmara, se você quiser retomar, por favor. Pronto, consegui. Olha, Gabriel, eu acho que quando a gente olha para a biografia da Montessori, me pareceu que este nosso encontro hoje parece um daqueles momentos em que a gente utiliza as grandes lições, né? Talvez não seja a linha negra ou nem nada, mas conhecer detalhes da vida dela é importante para a gente perceber o quanto que ela lutou, né? E se a gente pensar numa mulher, mãe solteira, no começo do século XX, ou ela tinha que ter muita garra e ter muita certeza, né, do que queria, ou ela realmente não iria sobreviver como um ser pensante. Ela poderia ter vida, mas talvez não uma vida cerebral. Eu gosto de Formação do Homem. Eu sinto que Formação do Homem é um livro onde ela faz muitas perguntas a si mesma, né? E uma das perguntas que ela faz é o que é o método Montessori, né? Porque ela diz que estavam atribuindo a um método e não ao cérebro da criança, né, o milagre da escrita. E ela faz essa pergunta após a visita de alguém importante de algum ministério a uma sala Montessori. E eu acho que essa pergunta nós temos que nos fazer sempre. O que é o método Montessori, né? Como é que a gente define esse método, né, que está no planeta?
A gente encontra escolas Montessori no Ocidente, no Oriente, né, para o Sul, para o Norte, em nações que a gente nem sabe onde ficam, né? A gente precisa ir lá no Mapa Mundi para verificar. E essas escolas, elas são... Eu ouvi recentemente um termo, e eu usei isso lá em Florianópolis, o ambienterapia, né? Os ambientes terapêuticos. É o pessoal que trabalhou na infância aqui em São Paulo, com crianças psicóticas, etc., e que eles chegaram à conclusão que a cura estava no ambiente. E nós devemos ser mestres do ambiente. Então, nosso ambiente não pode promover só desenvolvimento, mas, neste momento, nós temos que preparar ambientes que também curem, né? Curem esta raiva que invade as pessoas, este ódio para algumas diferenças. Acho que isso é importante, porque se ela conseguiu, no meio de uma guerra, de uma guerra mortal, e que se cometeram atrocidades de todos os lados, né? Se ela conseguiu produzir, e se ela conseguiu semear esperança, como é que nós, que estamos vivendo, é, e se a gente for ler o Harari novamente, e o Harari nos diz que a gente ainda está vivendo, por incrível que pareça, um dos tempos mais pacíficos da história humana, né? Como é que nós, nesse falso pacifismo, ou nesse pacifismo de verniz, como é que nós vamos atuar realmente? E tem esse lado social da Montessori que pouca gente fala e pouca gente comenta. As grandes palestras que ela deu nos movimentos feministas, né? E principalmente quando ela fala do casamento, quando ela se refere a estas questões, né? Ela defendeu duas pessoas, dois indivíduos, né, mortalmente sacrificados no início do século XX, a criança e a mulher, né? Então, como que nós vamos ter esses seres pensantes para isso? Acho que a gente tem que se inspirar na vida dela para nós mantermos a esperança. E na sua cientificidade para sobrevivermos como metodologia e como escolas, né? Eu vejo que a resposta de por que um método que nasceu em 1907, né, ainda hoje é tão útil. E como é que a gente pode responder a quem nos acusa de antiguidade clássica, né? Como é que nós podemos dizer isso? Eu acho que essa resposta não é simples, é bem complexa, mas eu vejo assim, que liberdade, o respeito à liberdade e o pensamento científico são as duas bases que garantem às escolas montessorianas a sua atualidade e a sua universalidade. Né? Nesse sentido, sintetizariam, de uma certa forma, essa semente de esperança que a Montessori nos deixou. Liberdade e cientificidade. Acho que é a liberdade do pensamento científico, mas a liberdade para os professores, professores que não têm autonomia, professores que não têm segurança, não podem formar crianças seguras e autônomas, né? Nós temos que essa liberdade, essa segurança vem através de um estudo contínuo. A Montessori foi atrás de todas as descobertas científicas da sua época, e se hoje ela estivesse viva, estaria mergulhada nas neurociências, né? O que, para mim, e vou confessar em público, agora eu matei todas as aulas de biologia que eu tive na vida, e hoje eu estou pagando caro essa minha insolência de adolescente, né? Porque para eu entrar nos livros e nos cursos de neurociências, eu vou ter que voltar a estudar um pouco, né, de anatomia, o que para mim custa muito. E
quando eu fico reclamando, eu lembro da coragem dessa mulher, né? E de recomeçar, né? Ela recomeçou quantas vezes, né? E às vezes a gente não tem coragem para começar, quanto mais para recomeçar. Eu estive no Menino Jesus esses dias e eu tiro o chapéu para a irmã Marli, porque quando eu vejo o tamanho daquilo e o que ela enfrenta no cotidiano, eu confesso a vocês que eu não daria conta, não, né? Mas é preciso ter o estudo, é preciso você ter fé, não importa fé em quê. Eu acho que a fé no homem, a fé de que a educação realmente é a saída deste país, a fé de que a educação realmente vai criar um homem novo para uma sociedade nova. E tem uma coisa que ela também diz em Formação do Homem, ela diz o seguinte, que muitas descobertas a respeito da criança iriam acontecer, mas ela tratou de segurar a parte dela também. E ela diz assim: essas descobertas só serão possíveis porque alguém começou, né? E ela começou muito. E nós temos que continuar e começar outras coisas, né? E a gente vai vivendo esse contato com a criança, esse contato com o adolescente. Me aconteceu uma cena, eu estou dando supervisão numa escola nova aqui em São Paulo, e eu fui observar o almoço. E eu fiquei meio impaciente com tudo que eu estava vendo no almoço, e aí eu resolvi pedir às duas professoras que ali estavam que encostassem na parede e que me observassem, né? E eu tomei o comando e fui arrumando ali, né? Fui dando um jeitinho aqui, um comando. Depois que terminou o almoço, uma criança de 8 para 9 anos procurou o diretor da escola e disse a ele assim: sabe a Edmara? Ele disse: sim, sei quem é. Ele disse: olha, acho que ela está ficando Montessori demais, né? Então, foi reclamar das minhas interferências. E eu achei ótimo, porque se a gente está incomodando, é porque mudanças estão acontecendo. Eu acho que a gente não pode ter medo de incomodar em algumas situações, né? E se a gente for levar a sério o Piaget, ele diz que o conhecimento, as mudanças, nascem dos incômodos, né, Márcia? Não dá para ficar certinho, bonitinho. E se ela me achou Montessori demais, foi o melhor elogio que eu recebi naquele dia, vindo de uma criança e da minha observação que ali estava. E outra coisa que a gente não pode ser só reproduzir a Montessori. Acho que nós temos que aprender a pensar como a Montessori, né? Olhar para o que ela nos diz dentro do contexto do século XXI, dentro da realidade que nós estamos vivendo hoje, né? E eu acho que a gente tem que acreditar na competência de todos, na busca dessa competência, né? Respeitar a escolha do outro para poder que as suas escolhas sejam respeitadas, né? E que cada um estude continuamente. Acho que esse é o grande. E se eu pudesse resvalar, hoje nós estamos com muitas mudanças, e principalmente mudanças nas famílias, né? E está muito fácil ser conivente com essa fragilidade dos pais. Então, nós vamos ter que aprender a acolher esta família, como a Montessori acolheu a todos, mas sem ser conivente com algumas exigências, com algumas questões que as famílias estão nos trazendo, né? Acho que ela foi uma transgressora. Ela transgrediu tudo na sua época. Existe essa transgressão que é necessária, né? Então, acho que nós temos que lutar para que as transgressões do que esta sociedade de 2023 está pedindo que a gente faça. E se ela colheu sorrisos de crianças e de jovens, que a gente busca energia no sorriso das crianças. Muita gente sabe que eu estou convivendo com a terceira geração da minha família dentro da minha casa.
E eu vivo situações com a pequena de 2 anos e meio, e a maturidade e a paciência da bisavó são bem maiores do que da mãe, que eu fui, que sou, e da avó, que eu ainda sou. E foi a cena que eu contei lá no Menino Jesus, mas que me comoveu. Eu estava levando ela para a escola e, de repente, ela dá um berro no carro e diz: Bisa, Bisa. Eu perguntei o que era, ela disse: Olha o moço, ele está trocando de cor. E eu olhei, era um senhor que estava pintando o muro, né? E eu fiquei olhando aquela expressão, trocando de cor, não pintando um muro. É, eu pensei, nós temos coragem de trocar as nossas cores, nós temos coragem de trocar, né? E 2 anos e meio. E eu fui e voltei da escola com essa frase na cabeça. Então, acho que é esta a mensagem que hoje a gente pode compartilhar aqui. A biografia da Montessori, nos seus aspectos mais humanos, não tanto da cientista, mas da mulher que ela foi, da mãe que ela foi, que ela nos inspire. Na esperança, concordo com o Gabriel, porque nós temos que ter energia para não nos desesperarmos, não ficarmos sem a esperança, porque senão o nosso trabalho fica sem sentido, sem motivação. Então, que hoje nós troquemos esperanças, que nós troquemos energias, que seja esse o presente que a gente recebe e o presente que a gente leve para todas as escolas em que nós estamos atuando. Tem gente aqui da velha guarda, a gente que estuda há muitos anos, né? Márcia, Fátima, Mamarli, Peide, e tem mais alguém por aí, a tela é pequena, às vezes a gente não consegue ver todo mundo, mas ao mesmo tempo, e vocês me permitem uma particularidade, é um orgulho ver jovens vindo para tomar os nossos lugares, para continuar o nosso trabalho, né? Então, eu vou citar os que eu conheço, aqueles que eu convivo e aqueles que eu tenho certeza que vão, né? A Roberta, a nora da Márcia, que também é uma menina, e para mim baixou de 50 menina, vocês me dão esse direito, né? O próprio Gabriel, o Sérgio, lá em Santa Catarina, Luciana Resch, lá no norte, muita gente jovem chegando. Perdoem, a cabeça já não aguenta todos, a gente acaba citando aqueles que nos são mais próximos, né? Mas que essa moçada pegue a bandeira e leve em frente. Acho que esse também é o presente que nós, mais velhos, esperamos que aconteça nos anos que vêm. Acho que é isto. Se alguém quiser acrescentar algo, a gente está à disposição, mas é a mensagem da OMB através do Gabriel e de mim. Tem muita gente lá. Aí, Clarice, é isso mesmo. Muito tempo. Há uma diferença entre aqueles que têm futuro, e eu já estou naquela fase que eu tenho mais passado do que futuro, né? Então, é isso que a gente deseja, esperança. Obrigado, Edmara. Obrigado a todo mundo. Vive, obrigada. Diga. Não, é isso. Só queria agradecer. Obrigado a todo mundo. A gente está com comentários lindos aqui no chat. Agradeço muito, agradecemos muito. A gente vai encerrar. A gente combinou entre nós que a gente não chegaria a 1 hora, porque nós escolhemos começar tarde para toda essa multidão maravilhosa poder participar com a gente. Mas aí a gente também tem a obrigação de encerrar cedo. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Edmara. Obrigado a todo mundo. Feliz aniversário para todos nós, gente. Boa Isso noite. aí. Boa noite.